seus vídeos viralizam pelos erros de gravação, pela veia cômica que você tem, né? E a linguagem muito simplificada. Você se aproxima muito do seu espectador. Isso foi, no começo, acidental ou já foi proposital? Totalmente acidental. Eu sou extrovertido, né? Eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Eu falo que uma coisa eu descobri ao longo dessa jornada. Eu não gosto de café, eu não gosto de drink, eu gosto de gente. Aí isso me fez, falei, cara, o que dentro disso eu posso fazer para agradar as pessoas? Aí veio o drink, aí veio o café. E óbvio que agora virou uma paixão. Mas foi totalmente acidental. Assim, e outra, eu sou uma pessoa que se permite brincar. Então, se você fizer uma brincadeira comigo, eu não levo a mal. Ah, segue a vida, vamos embora. E aí é o que aconteceu. Aí juntou que o cara da edição é o outro palhaço. Aí fica nós dois fazendo palhaçada ali e às vezes a palhaçada vira um erro de gravação que dá certo. Mas não é pensado. Mas o canal, na minha opinião, funciona e dá certo porque ele é verdadeiro. Se fosse um ator ali planejando um vídeo, não, é o meu dia a dia. No começo não tinha roteiro. Era assim, vamos falar de V60? Vamos. Mas e aí? Não, velho, eu vou falar. O que tiver na minha cabeça eu vou falando. Depois você se vira para cortar. E onde eu ficava assim, será que não faltou nada? Aí eu ficava assim, não, peraí, deixa eu falar mais alguma coisa. Você encaixa lá no começo. Nossa, arrumava uma confusão. Aí depois que a gente vai entendendo a lógica da coisa. Hoje em dia, às vezes eu tô lá falando, eu percebo que eu errei. Do jeito que eu tô falando, eu paro. Não, peraí, Samuel, peraí que eu fugiu aqui o que eu tava pensando. Eu fico assim, porque aí eu sei que na hora que vai fazer o corte, não fica aqueles picados. Aí você vai aprendendo, né? Você vai entender. E outra, eu faço a revisão e quando lança eu vejo uma única vez. Não fico vendo mais não. Porque senão, cara, eu particularmente sou muito crítico. Eu falo, nossa, tem vídeo. Os antigos eu olho e falo, nossa, que merda. Não é possível que o povo gosta desses vídeos até hoje, porque é muito ruim, né? E aí acaba que você começa a entender um pouco sobre YouTube, né? Uma das coisas que eu faço hoje é estudar a plataforma para ver como que a gente pode ir melhor ali, mas sem perder a identidade, que eu acho que é o mais importante. Mas se eu pudesse falar sobre a internet, é consistência. A gente começou o canal, não tinha ibope nenhum. O negócio foi indo. Aí vai tomando uma tração. E aí eu acho que, olhando para o mercado de café, foi exatamente o que aconteceu. Foi tomando uma tração. Ou talvez agora a gente está num dos melhores momentos do café no Brasil, né? Eu acho que ainda tem muito para crescer, mas a gente está num bom momento. E aí isso ajuda. Mas pegando o seu gancho da simplificar as coisas, da simplicidade, é um desafio. Porque a gente, quando sabe uma coisa tecnicamente de forma profunda, é mais fácil de você simplificar. Quando você não tem certeza, você complica. Aí você tende a ser muito técnico e não resolve o problema. Isso me faz refletir sobre o mercado de café. Quando não tinha café especial, não sei se todo mundo sabe, mas o movimento é muito recente, né? Você fala de café especial no Brasil desde 2005 em diante, se assim eu posso dizer. A Unic tem 18 anos, a gente começou em 2007, né, mais ou menos. Mas 2005 foi o primeiro alarde que a gente teve de café especial no Brasil. Antes disso, não se falava. Dentro da porteira, né, o produtor começou a ouvir sobre café especial no Brasil, foi por volta de 2000, 1998, 99, 2000. Então, ainda é um movimento muito recente. Aí vamos fazer um exercício aqui junto. Pensa lá em uns 15 anos atrás, como eram as cafeterias. Cara, arrisco dizer que existiam poucas, né? Vamos lá, a maioria era lanchonete. Depois que a gente mudou o nome, fez virar cafeteria, mas era lanchonete. Como que servia café na lanchonete? Até algumas tinha já movimento de máquina de expresso, que também é novo, né, no mercado nacional. Mas a grande maioria era uma máquina de expresso que não dava muita atenção e o foco, na maioria das vezes, estava em café coado, que já estava pronto. Ficava naquelas máquinas de padaria, café já pronto, tirava lá o café, do outro bico saía leite quente e servia o cliente. Era simples ter uma cafeteria lá atrás. Aí veio o movimento de café especial. Junto do movimento de café especial, veio o barista.
para pilotar a máquina, para entender da regulagem, para oferecer tipos de café diferente. Aí depois, logo em seguida, vem o movimento dos métodos de preparo, aí 1 milhão de métodos de preparo. Método de preparo, você dormiu hoje, acordou amanhã, inventaram 5. Né? O negócio é maluco. É muita coisa que não dá para acompanhar. Então vamos lá, começou simples. Quando veio um movimento que, em vez de ajudar, atrapalhou. Complicou, mas complicou de um jeito. Regular a máquina, choveu, tem que mudar a regulagem do moedor, não sei o que, olha aquilo, olha a data de torra, variedade. Jesus, cara, só complicou. Complicou tanto, que não sei quem falou comigo hoje, acho que foi o Davi, tem 1 milhão de cafeteria abrindo e 1 milhão fechando. Por quê? Porque é complexo. Não é um negócio simples. O investimento inicial às vezes é mais baixo, mas a complexidade de tocar uma cafeteria é muito alta, né? E aí, teve um momento que o mercado falou assim, precisamos dar uma simplificada, se continuar assim vai ferrar tudo. Aí veio movimento de moedor eletrônico, máquinas com pré-definição de volume de água, já para tentar minimizar algumas coisas ali em relação ao barista. Aí, mundo de universo de método de preparo, aí fala, cara, também não dá não, cara, vamos escolher 2, 3 métodos de preparo, vamos tocar nossa vida. Qual é o método de preparo que reinou nas cafeterias? V60. V60, eu vou até pegar um aqui para quem não conhece. Deixa eu pegar aqui. É esse método aqui, ó. Talvez ele seja o mais famoso hoje dentro das cafeterias. Tem um problema. Olha o tamanho do furo do método, ó. Cara, você jogou a água errado aqui, o café fica ruim. Então, exige uma técnica. O barista escolheu errado, cara. Não tinha que ser esse método que tinha que reinar. Mas sabe por que ele escolheu errado? Porque ele precisava mostrar que ele faz a diferença. Pré-infusão, 30 segundos, espera um pouquinho, joga água em movimento circular, espera um pouquinho. Cara, complicou de novo em vez de resolver o problema. Aí, atualmente, no meu ponto de vista, a gente está precisando respirar, falar assim, sou foda, sou barista, mas eu estou aberto à automação. Hoje, eu até estava falando para os meninos, eu sou mais impactante atendendo o cliente aqui do que fazendo o expresso lá. E eu arrisco dizer que se a gente pôr uma máquina super automática, lá que você aperta o botão, sai um café, e entregar para o cliente, ele não vai falar assim, nossa, essa café está diferente, não vai falar. Né? Então, acho que a gente precisa dar uma refletida sobre isso, que o barista sim é importante, eu sou barista, eu faço pré-infusão, eu faço movimento, mas dá para simplificar. Porque se a gente simplificar, aí sim a gente vai democratizar café especial, que é o que a gente sempre falou. Café especial tem que ser mais democrático. Todo mundo pode tomar um café especial, mas a gente complica tanto que não vende nada. Né? Aí, esse movimento do barista expert, o geek, eu percebo que é um movimento para levar para dentro de casa. E já está acontecendo. As pessoas começam ali na cafeteria, numa coisa mais simples, tem um barista que atende bem pra caramba, ele vai e leva a informação para a mesa, o cliente se sente curioso com aquilo, começa a pesquisar, aí ele vê que tem um monte de método de preparo diferente no mercado e ele, como consumidor, começa a se interessar por isso. Aí eu vejo uma vantagem. Né? A gente tem um trabalho que a gente faz também na internet, que é provocar as pessoas que têm um espaço de café em casa a mostrar pra gente, que é a Copa Cantinho do Café. Cara, vocês não têm noção o que as pessoas têm em casa em relação a café. Né? Então, acho que existe um gap aí. Acho que nós vamos ter que andar para trás, para depois andar para frente de novo. Esse momento de surpreender através dos métodos vai voltar, mas acho que não é a hora ainda. Tá? Então, é uma reflexão que eu faço do mercado. Eu acho que assim, complicamos, começamos a simplificar, mas dá para simplificar mais ainda e fazer com que as operações de café no universo de café sejam mais rentáveis, porque as cafeterias não têm dado certo, porque é difícil. Você senta numa mesa, toma uma água, come um pão de queijo, um café, 30, 40 reais. Quantos desses tem que passar ali para pagar um aluguel X, para pagar uma folha de pagamento, água, luz? Cara, é gente. Então, cafeteria de sucesso não tem outro caminho. Ou ela vende muito bem para cada um que está ali, ou ela está num lugar que bomba.
fluxo, muita gente. E aí me faz refletir, sabe por quê? Aí eu vou puxar a culpa para mim. Teve um momento da complicação que a gente que sabia um pouco mais e estava nisso há um tempo, viu uma oportunidade que era administrar cursos de barista. Opa, tem uma oportunidade aí, as pessoas me conhecem e tal, não sei o quê, eu vou começar. Você dá curso? Claro, vão encher a sala e dava um curso de barista. Ensinava o cara a regular a máquina em 40 minutos, fazer um café em mais 40. Esse curso durava aí 2, 3 dias, o cara saía dali achando que era barista. Aí nós ferramos com o mercado. Porque hoje tem um monte de gente que se intitula barista que é fazedor de café. Né? Aí a gente precisa refazer. O que é um barista? Precisamos, no meu ponto de vista. O barista, ele realmente domina todas essas preparações, ele entende sobre a máquina, sobre o moedor, ele entende o valor da origem, né, o quão difícil é produzir aquilo, né, chegar ali do jeito que chegou. Ele entende a dificuldade de se torrar um café bem torrado. Ele não precisa saber torrar, não precisa saber produzir, mas ele entende. Né, de X, Y, Z, ele entende. Mas o impacto que ele vai gerar para uma cafeteria não é preparando, é vendendo. Então os baristas precisam entender isso. Eu preciso saber muito, porque eu tenho que me tornar um baita vendedor de café. E aí, por isso que eu falo, no meu ponto de vista, os baristas deveriam estar no atendimento, não atrás da máquina. Atrás da máquina, eu vou ali, treino uma pessoa com pouquíssima experiência, em 40 minutos ela está tirando um expresso. O difícil é provar o café e falar assim, aqui eu acho que dá para dar uma melhoradinha por causa disso, daquilo. Como eu faço isso? Aí só um barista talvez vá responder. Mas eu consigo ir ali provar o café e falar assim, afina um pouquinho que vai resolver. E aí eu provo, não, agora ficou bom, mas eu tô aqui no atendimento. Tava falando para os meninos, a coisa que eu menos faço hoje é fazer café. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque o barista, de verdade, deveria estar no atendimento. Mas é uma fase. Você começa lá, aprende sobre a máquina, faz tudo isso que eu falei, depois você vai para o atendimento. Mas aí, cara, nós vamos parar de reclamar. Meu salário é baixo. Eu sei um tanto de coisa, eu ganho pouco. Porque, cara, eu não aguento mais barista falando isso na minha cabeça. Aí eu pergunto, mas o que você faz? Eu regulo a máquina, eu faço aquilo, eu cuido do café, eu controlo a torre, não sei. Cara, é o mínimo que você tem que fazer, é isso. O que você está fazendo de diferente? Né? Então, essa função do barista, ela precisa de uma revisão. Nesse sentido. Os baristas têm que baixar um pouco a guarda e falar, cara, realmente, sou fazedor de café e dos bons. E tá tudo certo, né? Então, é uma reflexão, óbvio, não tirando o mérito dos baristas, até porque uns 3 anos atrás eu defendia que tinha que fazer tudo isso, a cabeça da gente vai mudando conforme o processo, né? Que é natural, mas a gente está no momento que a gente precisa simplificar, porque eu ainda enxergo que ainda existe esse movimento da complicação. O cliente chega numa cafeteria, você vira para isso, isso aí é um bourbon amarelo descascado com notas frutadas, morango, cereja. O cara toma, ele não sente nada disso. Ele só quer saber, é bom ou é ruim? Então a gente precisa entender o seguinte, com quem que eu estou falando? Né? Quem é a pessoa que estava absorvendo essa informação? Cuidado para você não complicar. Às vezes a gente, em vez de trazer o cara para um café especial, você espanta. E aí dentro desse você espanta, tem um monte de coisa que a gente precisa refazer. Aí entra naquelas coisas lá, mitos ou verdades, né? A minha teoria é o seguinte, ferve a água e seja feliz. O que acontece? Tem muita coisa por trás dessa historinha, né? Você sabe da onde que veio essa história que não podia ferver a água? Alguém sabe falar? Porque depende de onde você tá, quando você ferve, ele atinge ali 100 graus. Tá, mas quem que falou isso? Alguém falou assim, não ferve a água não. Senão queima o café. Eu vi no seu canal. Mas tenho certeza que eu não falei que podia ferver. Sabe quem falou isso? A indústria de café ruim. Não sei se vocês sabem, no café ruim tem alguns defeitos que passam e alguns deles está ligado a bolor, está ligado a fungo. E aí fizeram uma pesquisa lá atrás de toxicidade do café. E aí fizeram a pesquisa com base, né, no preparo. E aí eles foram vendo que, dependendo do nível de fungo que estava naquele café, desprendia muito na xícara.
E isso fazia mal para o organismo da pessoa. Aí, naquele momento, a literatura falava assim, café ataca úlcera, café dá problema estomacal, você que já tem sensibilidade de gastrite, não toma café não. Ela falava assim. Só que não falava por quê, né? E aí algumas pesquisas falavam assim, café pode até desenvolver câncer estomacal em alguns momentos. Principalmente se o cara já tiver essa sensibilidade. Aí a indústria começou um trabalho de pesquisa e aí eles perceberam que o café, quando era extraído numa água um pouco mais branda, desprendia menos essa toxina. Aí veio, não ferve a água não, senão queima o café. Mas na verdade era, com essa fala eu vou diminuir o quanto de toxina possível que vai extrair na sua xícara. Então um café tradicional, quando ele tem esses problemas, o extra forte da vida, a água começa a ultrapassar 90 graus, o índice dessa toxina começa a ser mais agressivo na bebida. Aí como é que eles iam falar isso para nós? Não ferve a água não, porque se ferver você vai morrer. Vai te dar problema no estômago, vai te atacar a úlcera, não ia falar. Né? Café especial. A gente nasceu com essa fala. Falaram que não pode ferver água. Aí nós todo mundo, então não vamos ferver não, vamos seguir a onda aqui. Falaram que não pode ferver, não pode ferver. Aí fizeram uma série de pesquisas para o café especial. O que notou? Quando a água passa de 96 graus, por isso que os equipamentos de água quente que a gente tem vai no máximo até 96. Quando ela passa de 96, alguns ácidos fenóis de um café especial, ele se desprende com maior facilidade. Só que não faz mal, só vai ficar um amargorzinho maior ali. E, inclusive, esses ácidos de amargor, a grande maioria deles são eucaloides, que regeneram a pele, que são os famosos antioxidantes, né? Então, teoricamente, se você fizer um café com a água mais fervida, a pele vai ficar melhor. Teoricamente. E aí começa a ver que ferver a água não tem problema nenhum. Até porque, outra coisa que tem que avaliar é aonde eu estou, qual água eu estou usando, tem uma série de coisas por trás. Dependendo da altitude, muda o ponto de ebulição. Por exemplo, a minha água lá onde eu moro, que é próximo de 1.000 metros de altura, ela ebule a 95 graus. Então, quer dizer, lá eu posso tirar ela borbulhando e jogar no café que está tudo certo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, 100 graus é ponto de evaporação. Então, na hora que ela começa a evaporar, você vai medir, ela está a 100 graus. Né? Nível do mar, que seria o nível mais baixo que a gente vai ter. A água ebule por volta de 97,5. Então, quer dizer, borbulhou, parou um pouquinho, baixou a fervura, provavelmente ela já caiu ali 2 graus. Ainda tem o jogar no café que já vai fazer cair mais ainda. Então, cara, ferve a água e seja feliz. Agora, o que tem que olhar é o seguinte, qual é a qualidade da água que eu estou utilizando? Aí isso é um impacto grande e gravíssimo. Eu falo por experiência própria, eu passei um episódio com água ruim, que por conta desse episódio, eu fui forçado a estudar mais sobre água. Fui convidado para fazer uma degustação em São Paulo, num bando de chefe de cozinha. Os caras tudo com paladar refinado, né? E aí, tô lá, levei uns cafés super diferentes para provar lá. Aí eu levei um barista junto comigo, a gente fez os cafés lá e entregamos. Aí tive a curiosidade de pegar um pouco e tomar, né? Bati o café na boca, falei, caramba, velho, tá horrível esse café. Aí eu pensei, cara, a gente fez tudo certo. Por que esse café tá ruim? Aí me deu um estalo. Puta água. Falei, que água que você usou? Aí ele veio com a garrafa. Aí eu li a água. Falei, nossa, é a água. Aí eu virei pro barista e falei, cara, é a água, velho. Arruma uma água diferente aí. Pergunta pro cara do evento. Aí eu falei, não é possível. Falei, é a água. Aí foi lá, arrumou outra água. Aí a gente refez o café quietinho ali, a turma tudo conversando, batendo papo. Aí eu provei o café voltou a vida do café, né? Falei, cara, serve esse café de novo. Passei a mão no microfone de novo. Falei, galera, e aí, vocês gostaram do café? Aí todo mundo, não, tá bom o café. Falei, tem uma notícia para dar para vocês. Isso aí era uma pegadinha. Esse café tá horrível. Isso aí é quando você faz um café com a água errada. Agora eu vou passar para vocês o café com a água certa. Nossa, Deus me abençoou por isso na hora. E aí eu falei isso. Depois todo mundo, caramba, que experiência, nunca imaginei uma coisa dessa. Você faz isso sempre?
Você faz isso sempre? Aí, não, a ideia era uma experiência. Né? No meio desse bolo todo tinha uma repórter. Nossa, você pode falar sobre isso numa revista que a gente tem? Falei, claro, sabia nada sobre água até aquele momento. Falei, não, claro, depois de tá aqui meu contato, depois a gente conversa. Volta eu para casa e falei, gente, preciso aprender sobre água. Comecei a estudar. Dei sorte, porque na onde eu tô, né, a gente é uma referência em água, e lá na fábrica da Água São Lourenço, tem uns caras lá que são PhD em água. Falei, ainda bem que eu tô aqui, né? Aí fui lá e fui entender mais sobre água. E aí, realmente, fiz essa entrevista, a matéria na revista. Aí, por conta dessa matéria, me chamaram para dar um workshop sobre água no São Paulo Coffee Festival. E aí eu virei o cara da água. Mas foi num acidente. Mas a água precisa ter qualidade. Algumas dicas pH neutro, baixa carga de mineral. Tem uma conta que a gente faz para somar os minerais e ver se a água está apta para se preparar café ou não. Depois, vou dar uma dica para vocês. Lá no Instagram, tem um lugarzinho lá que é o canal que a gente cria no Instagram. E o canal, eu tenho um canal dentro do Instagram que eu vou mandando esses artigos, coisa mais específica, enfim. E lá eu tenho dentro desses artigos um artigo falando sobre a água. Exatamente quando eu fiz a palestra no São Paulo Coffee Festival. E tem essa conta lá. A gente falou da descomplicação, mas assim, vamos reconhecer que o coffee lover, ou a pessoa que está entrando no mundo do café, ela fica completamente perdida, porque quando você abre o Instagram, são tantas pessoas que se julgam, né, experts, e aí as informações elas confrontam. Então, por exemplo, essa questão da água, pode beber água, não pode beber água. Então a pessoa fica completamente perdida, né? E o que fazer, então, para que a gente possa encontrar um ponto, né, para trazer essas pessoas e levar informações da forma mais simples, como a gente falou, e confiável? O que acontece? Eu, particularmente, quando eu vou soltar qualquer tipo de vídeo que tenha uma certa polêmica, se assim eu posso dizer, eu estudo muito antes e eu entendo que naquele segmento deve ter algum especialista. Então eu me embaso em coisas técnicas. Pô, antes de eu ir falar sobre água, aí tá lá na referência. Referência, professor tal, químico de água da Nestlé. Então tem especialistas para as várias coisas. E no café não é diferente. A gente tem vários professores, estudiosos, que estão focados em descomplicar algumas coisas. Então a gente precisa realmente entender. Por exemplo, se eu estivesse buscando um artigo falando sobre água, se pode ou não pode ferver água para o café, você vai ver que você tem dificuldade de achar. Mas se você buscar uma referência, o que acontece com a água quando ela atinge tantos graus? Você vai achar um monte de outros tipos de arquivo. Então, às vezes é entender que você precisa descolar um pouco do café para se embasar melhor. Será que no chá, se você procurar artigos de chá e água, é mais fácil de você entender a água do que no café? Porque o chá realmente necessita muito da água, né? Então, no meu ponto de vista, a gente, como profissional da área, se embasar em coisas científicas. Que aí sim, aí qual que é o desafio? Se você pegar o artigo de água lá, vai estar tudo em molécula, tudo que a gente não queria aprender na escola, você precisa para fazer café. Química, física e por aí vai. Então, o meu ponto de vista se embasa em artigos científicos. Ao contrário, deixa claro que aquilo que você está falando é subjetivo. É igual assim, testa cega. Fala, gente, percebi que o moedor tal para moedor tal dá uma diferença de sabor, mas é eu, Gabriel, que estou falando. Eu deixo claro isso nos vídeos. Que depois vem alguém e fala, você está enganado, a lâmina do moedor tal. Cara, é o meu ponto de vista. Agora, quando vai para coisa muito séria, igual essa história da toxina no café tradicional. Cara, até hoje eles não falam sobre isso. Da onde eu descobri isso? Dentro da UFLA. Né? Eu tenho acesso, está lá perto de mim, a UFLA é uma grande referência em estudos do café, e vários professores me mostraram, falaram assim, isso aqui, se você jogar água quente, vai ter um problema de sabor, e além disso, pode te dar úlcera. Outra coisa, torra em excesso, né? No caso, todo produto que é super torrado, seja um pão, seja um café, faz mal para a saúde. Né? Então, você tem ali algumas toxinas que vêm por conta daquela carbonização. Então, tem coisas
que às vezes a gente precisa descolar um pouco do café e entender quem que é o especialista naquilo, para depois a gente aplicar aquilo no café. Então, eu acho que é usar mais da ciência a favor nesse caso, né? Para que a gente possa ser mais verdadeiro na informação que a gente está entregando. Então, tem muita coisa científica que a gente estuda para tentar comprovar através de um campeonato. Outra coisa que eu tenho de visão do campeonato. O campeonato é um recado que eu, barista, que estou estudando muito, quero dar para o mercado. O que o mercado vai fazer com isso? Não sei. Mas qual que é o propósito central de um campeonato? Mostrar que existe algumas deficiências. O barista que pensa nisso ganha o campeonato. Eu preciso resolver algum problema durante a minha apresentação. O barista que pensa nisso ganha um campeonato. Então, é pensar o que eu vou mostrar para o mercado que vai mudar o cenário. Mas aí, a ciência aplicada vai ter que vir por trás daquilo que eu falei e resolver de forma mais simples. Quer ver um exemplo? Nivelador. Nasceu no campeonato. Tamper com mola. Nasceu no campeonato. Tudo nasceu no campeonato. Botão de automático das máquinas. Nasceu no campeonato. Teve um campeonato que o barista deu um jeito ali de pôr tipo um sensor que dava um toquinho ali e desligava o café para ele. Né? Então, o campeonato, por isso que o barista de campeonato ele tem que estar com essa consciência. Cara, eu estou indo lá para resolver um problema e eu posso me transformar numa grande referência por conta disso. A regra não deixa isso claro. Fica a dica. A regra não deixa isso claro. Mas eu entendo que realmente é uma comprovação de que aquele profissional é um grande estudioso daquilo e ele entregou algo muito diferente. Né? Então, o campeonato para mim só existe para isso. Campeonato é trampolim para barista. Campeonato não traz dinheiro imediato. Né? Pelo contrário, os nacionais principalmente você só gasta, você não ganha. Você tem um reconhecimento. Aí naquele prazo de tempo ali, você vai precisar se virar para fazer o seu conhecimento rentabilizar, porque você é o melhor barista do Brasil no momento. Né? No meu caso, na época, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Barista, eu já dava curso. Meu curso custava 1.000, passou a custar 1.500. Não, você vai fazer curso campeão brasileiro de barista, não é qualquer baristinha, não. É mais ou menos por aí. Mas campeonato eu acho que se você tem vontade, se vocês têm vontade, primeiro passo é estudem. Porque sabe por quê? Corre o risco também de você ganhar. E se você não estiver preparado para ganhar, é pior. Né? Porque você vai virar a principal referência num assunto e às vezes qualquer perguntinha já vai fazer você ficar... E aí você tira a credibilidade de uma competição. Eu acredito que os juízes devem pensar nisso, até na hora de eleger o campeão. Esse cara está preparado? Não sei se rola, mas deve rolar. Esse cara está preparado, que ele vai ser o nosso representante. Então pode ocorrer. Então o campeonato, no meu ponto de vista, primeiro, campeonato é regra. É regra. Tem um regulamento. Segue o regulamento, lê as regras. Né? Então, agora tem uma outra coisa. Pensa comigo. Passou um cara ali na rua, conversei com ele rapidinho ali, descobri que o cara tem um jeito, fala bem e tal, não sei o quê. Eu sou barista há 15 anos e sou competidor. Arrisco dizer que se eu pegar esse cara, a gente começar um processo de 2, 3 meses, ele vira um barista de campeonato. Por quê? Nós vamos treinar um roteiro, tem um roteiro. Vamos treinar, você vai falar isso, fazer aquilo. Cara, a chance de ganhar é muito grande. Muito grande. Então, por isso que a gente precisa entender que aquilo ali, no meu caso, a primeira vez que eu participei de um campeonato nacional foi em 2017. E eu, particularmente, depois eu olhei para aquilo, que eu fui entendendo a dimensão. Né? Eu comecei a trabalhar com café em 2010, já estava 7 anos nisso. E eu lembro que terminou o campeonato, eu fui um dos finalistas, e eu falei, cara, não estou preparado para isso. Não estou, eu preciso estudar mais, não estou preparado. Né? Porque realmente você vai entendendo a carga que aquilo ali, o quanto aquilo te consome, né? Tem uma série de coisas por trás. E aí eu fui me preparando, psicologicamente principalmente, para ganhar um campeonato um dia. E aí eu comecei um processo de entender que aquilo poderia ser factível. E aí eu comecei um trabalho de estudo, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que o mercado está querendo, quais são as possibilidades. Então, campeonato não é brincadeira. Eu falo assim, cara, eu escuto muito barista falando assim,
Ah, esse ano eu vou participar para ver como é que é. Falei, velho, não vai então. Porque sabe por quê? Pode ser que você vai ser o pior colocado da competição e isso vai te frustrar num tanto que nunca mais vai querer voltar. Né? Então, se for para entrar, a dificuldade de ir meia boca e de ganhar é a mesma. Você vai sofrer do mesmo jeito. Então, foca em ganhar. Né? Mas existem os segredos, mas eu acho que assim, até que ponto esse segredo pode ser replicado? Senão vira maluquice. Cara, é um negócio que você só apresenta no campeonato. O Borão usou lá o Paragon. Alguém já tinha usado, né? Não foi ele que trouxe isso. Ele só usou o equipamento de um outro barista que é foda, que é o Sasa Sister, que ganhou 2017, que fez uma pesquisa de voláteis do café na Universidade de Zurique e foi comprovado que o resfriamento imediato, principalmente de um espresso, preserva alguns voláteis de aroma e sabor. Foi comprovado cientificamente. O Boran só pegou o lançamento do Paragon e pôs na xícara dele. E aí ele veio com essa tese comprovada cientificamente e conseguiu provar por A mais B que o café dele mudou muito no sensorial. Né? E os campeonatos cada vez mais estão mais abrangentes. Antigamente você podia usar só um tipo de leite. Agora já você pode usar vários tipos de leite. Então é entender que um campeonato, eu falo que é assim, existem os restaurantes muito bons, que tem um preço ok, e tem os Estrela Michelin, que é uma puta experiência. E o preço é alto, mas a experiência é foda. E o cara criou um nome, ele vira um ícone no universo de gastronomia por conta daquela premiação. Né? Campeonato de barista é isso. Naquele momento da apresentação, eu sou o barista Michelin. Eu preciso levar a experiência no máximo. Mas, pensando nas cafeterias, a gente ainda não está pronto para esse tipo de serviço. Agora, você pega cafeterias no Japão. Tem cafeteria no Japão que é estilo Michelin. Só com hora marcada, você só vai tomar o que o barista tiver para te oferecer. É o menu fechado do chefe de cozinha. Então você vai lá para viver aquela experiência. Aí é um nicho que eu acho que o Brasil está muito longe disso. Mas eu acho que vai chegar. Sendo otimista daqui a uns 10 anos. Lá no Japão já acontece. Né? Então a gente tem que se atentar para esses movimentos que eles vão chegar. É copo, vocês já devem ter visto pesquisas de copo diferente. Põe um café num copo mais aberto, copo mais fechado, copo de cor diferente. Tudo isso impacta. Mas até quanto isso é rentável no atual momento? Até quanto, até onde as pessoas têm essa ciência de que aquilo ali impacta. Então a gente tem um processo ainda de educação muito grande para chegar nesse nível. E tem um método, não sei se todo mundo conhece, que é a Aeropress. É uma espécie de uma seringa de fazer café. E a Aeropress, ela te permite muita variação. Eu posso deixar em infusão, como eu posso já filtrar de uma vez. Eu posso moer mais grosso, moer mais fino. Então, ela te permite uma modulação de receita, né? Então, a grande sacada, quando trata-se de o mesmo método para os baristas usarem, é realmente entender a capacidade técnica que ele tem de mudar aquele sabor. Eu já participei de campeonato, só para você ter uma noção, que era de expresso. Era o mesmo café, a mesma máquina, o mesmo moedor. Mas o que você vai me entregar de diferente? Então é isso. Aí com a nossa habilidade técnica, é por isso que eu acho que o barista tem que aprofundar no técnico para que ele possa provocar essas surpresas e entender, cara, se eu servir na xícara fria, qual que é o impacto? Se eu pôr uma pedra de gelo, não sei. Aí você começa, num bom sentido da palavra, você começa a dar uma viajada, mas o que manda no final é a bebida. Põe isso na cabeça. Seja lá qual for a competição, nesse caso de preparo, o que vai surpreender o juiz é o sabor. E aí, quando trata-se do campeonato de Aeropress, uma das sacadas é todos os baristas estão usando o mesmo café. O que ele vai conseguir na técnica dele me surpreender no sabor? Então, isso é uma coisa que o juiz está olhando. Então, a gente sabe que se moer mais... Um exemplo, o café que tem uma acidez, se ele for moído mais grosso, ele tende a aparecer mais acidez. O café que é moído mais fino tende a trazer mais corpo. Então, através desse conhecimento técnico, a gente vai tentando mexer com a experiência sensorial daquele juiz. No caso do Aeropress, ainda é um negócio mais doido ainda, porque a gente não fala nada. Só põe o café lá e o juiz prova. Sem saber de quem que é.
Então é um julgamento cego ali para ele falar assim, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Né? Mas tem muita variação. Para quem não conhece, a Aeropress é esse método aqui. Parece uma seringa. Então, existem essas variações. Aí, sabe o que é gostoso? Um dia que você tiver de bobeira, Josi, pega a Aeropress e faz receitas diferentes. Porque aí, na prática, você vai ver que isso gera um impacto diferente. Apertar mais forte, você vai ter mais acidez. Apertar mais lento, você vai deixar o café mais doce. Então, isso vai mudando. É o que a gente viveu hoje de manhã no Expresso. Fizemos um café ali e estava muito ácido. O outro estava sem sabor. Quando veio, ele estava amargo. A gente vai equilibrando as coisas, o tempo de extração, a moagem, temperatura da água, no caso, para que a gente possa ter um resultado mais saboroso, mais harmônico, né? Então é técnica. Tem um problema no mercado de cafeteria, que é o caso, ou de café, que as pessoas desmembram a palavra. Aí fica cafeteria. O negócio principal é café e o cara não entende nada de café. Sabe qual que é o problema? Às vezes o cara tem um dinheiro para investir e ele está olhando só o retorno, enfim, é muito comum. E o cara, é a mesma coisa que você abrir um açougue e não entender de carne, é quase insanidade. Você abrir uma farmácia e não entender de remédio. Cara, o barista amanhã tem dor de barriga, não vem, e aí? Né? Então, é uma reflexão forte para os empreendedores. Agora, quando vai, no caso específico seu aí do Ristretto, a Nespresso confundiu a cabeça de todo mundo nesse sentido. Porque eles têm uma cápsula que chama Ristretto. E a cápsula Nespresso Ristretto é a cápsula mais amarga da linha. É quase que o pior café da linha Nespresso, né? E aí as pessoas aprenderam que Ristretto era aquilo. E realmente, hoje se você pegar um cardápio de a maioria das cafeterias, nenhuma, eu arrisco dizer, ou pouquíssimas, tem no cardápio Ristretto. Não tem. Por quê? O Ristretto é uma forma de extrair o café expresso muito técnica e específica. Então o barista realmente tem que entender sobre a regulagem do moedor para atingir aquele nível de extração que é esperada pelo consumidor. Da onde veio isso? Lá da Itália. Ristretto quer dizer restrito. Então é uma extração muito particular. Eu costumo dizer que o Ristretto é a alma do café. Tudo que ele tem de bom para sair ali na extração, sai ali. Quase zero amargor. Ele tem muito mais sabor, é um licor, é uma explosão de sabor e amargor reduzido. Então, o meu ponto de vista em relação à sua pergunta, o erro está no empreendedor, que abriu um negócio e não entende, não domina aquele negócio em específico. E aí, no meio do caminho, vai virando um Frankenstein. Aí é meio generalizado. Todo país produtor fica com resíduo. E a gente foi criado e educado que café bom era café escuro, café bom era café com açúcar, que tem que ser... Enfim, então é um hábito cultural que a gente precisa quebrar. Quando vai para o restaurante, eu super concordo com a sua fala, que os chefes de cozinha, né, que são os caras que estão ali na frente da panela, vamos dizer assim, eles precisam rever o conceito de café, né? Agora, já existe um movimento de alguns restaurantes que já tem até carta de café. Eu, particularmente, voltando na história da cápsula, eu prefiro que seja uma cápsula do que um extra forte da vida. Porque dependendo da cápsula, você ainda consegue falar, pô, essa cápsula aqui tem que é legal, né? A Nespresso talvez seja a maior marca que fez o café especial acontecer. Se a gente for pensar por outro lado. Porque o cara que toma Nespresso, ele tá um pulinho para virar um tomador de Ristretto. Um pulinho, é só alguém, um barista, fala, cara, você já tomou café expresso dessa forma? E aí o cara vai entender que existe um universo por trás daquilo ali. Então, no meu ponto de vista, a dificuldade está que tem um restaurante, vai saber me dizer, a operação do restaurante é tão complexa que café vira cereja do bolo. Fala assim, cara, se tiver bem, se não tiver também tá tudo certo, né? Mas a gente criou esse hábito de pós a refeição encerra com café. Então, acho que está vindo um movimento da gastronomia de olhar para esse final, que é o que você falou. A experiência é tão maravilhosa e finaliza com uma coisa ruim. Mas a gente que entende de café está tendo essa visão. Eu reclamo. Porque talvez eu reclamando, a pessoa vai começar um processo de entender. Agora eu estou com um desafio, porque essa questão do restaurante, eu acho que poderia ser o contrário.
Poderia começar pelo café. Café abre apetite. Café pós a refeição, ele não é benéfico. Ele quebra alguns nutrientes do alimento. Então tem um problema aí também. Né? Então, por exemplo, sei lá, se você tomar o café logo depois de comer algum alimento, ele bloqueia a absorção de ferro, um exemplo. Né? Então tem também um problema aí, porque o café logo após a refeição, ele não é bom. Então tem talvez um dever de casa para a gente que é do café, acompanhar melhor essa questão da gastronomia e trazer uma solução que faça sentido para aquele momento. Que parece também, sabe que parece virou um negócio cultural? Você vai embora? Toma um cafezinho antes de ir embora. É mais ou menos isso que acontece no restaurante, né? Então não é por aí. O café ele deveria entrar, nesse caso, como uma experiência daquele menu. Quando a gente chega no restaurante, as entradas normalmente são coisas mais secas, que combinam super com o café. Então eu acho que está invertido. A gente precisa pôr o café no começo. E aí depois o cara vai evoluindo na experiência. Mas aí é um próximo passo. Né? Eu falo porque uma das intrigas que eu tenho profissionalmente é essa. E aí eu fico naquela batalha. Cara, restaurante top, café ruim. O que eu posso fazer? Aí veio a história do drip, fazer o drip, coar o café em vez de ser expresso, levar uma experiência, às vezes, de preparo para a mesa, sei lá. Só que aí depois estudando e conversando com muita gente que é nutricionista, fala, Gabriel, mas esse negócio de tomar o café no final tá errado, tem que ser no começo. Opa, tem uma oportunidade aí. E quem sabe a gente consegue mudar isso. Se a gente chegar num restaurante e falar assim, não, peraí, a primeira coisa que você vai começar é pelo café. Porque o café tem acidez alta, vai limpar seu paladar, e ele também provoca, abre o apetite e tal, não sei o quê, vai acompanhar uma torradinha. A entrada é isso. Depois a gente vai para o próximo prato. É um desafio. Fica a dica. A marca Comandante, que também, esse daqui deve beirar uns R$2.000. Né? Então são coisas bem específicas assim para preparo de café. Mas eu acho que é uma notícia não muito boa, porque tudo que é de café não é tão barato assim. Pega um Chemex desse aqui, ó. Sei lá, deve ser uns R$600, 500 e poucos reais. Então, uma peça de vidro. Aí o barista pega esse trem para fazer e já fica lá assim, pelo amor de Deus, velho, não derruba esse negócio aí, né? Então, tem algumas soluções mais baratas, mas, no geral, as coisas que são muito específicas para café não são tão baratinhas assim. Mas, depois que você está no nível de vício, você não pensa muito, não, você só parcela, né? Mais ou menos por aí. Eu vou preparar, quem quiser levantar, vir tirar dúvida e trocar ideia aqui, fica à vontade.